Nós estamos no terceiro domingo do nosso ano de 2018. Nos últimos 2 domingos, foram falados 2 temas que eu classifico assim como dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, né? São nós difíceis de desatar no nosso dia a dia. No primeiro domingo, Paulo Botaro falou sobre egoísmo, e na semana passada, Felipe falou sobre o medo. Então, seguindo essa mesma linha de nós difíceis de desatar, eu queria hoje falar sobre o criticismo, que é o que está aparecendo na tela, que nada mais é do que essa tendência que nós temos de criticar, tá? Isso pode ser aplicado na nossa vida de diferentes maneiras, né? Ou porque você é quem faz as críticas, ou porque você é quem é o criticado, ou então porque você às vezes está num ambiente que tem muitas críticas, você nem é o que faz, nem é o que sofre, mas você está ali, no meio, né? E isso atrapalha relacionamentos, isso causa na nossa vida, né? Causa problemas. E assim, uma outra razão para eu ter escolhido falar hoje isso para todos nós também, é que particularmente eu acho que esse ano de 2018 vai ser um ano que o criticismo vai estar muito forte nas nossas vidas, dos brasileiros. Especialmente por conta de 2 eventos. Copa do Mundo e eleições. Copa do Mundo vai chegar lá em julho, agosto, todo mundo vai estar criticando a seleção, a jogador e não sei quem, e vai ser o assunto de várias rodas de conversa. E logo depois disso, em outubro, eleições, né? Para falar bem a verdade, eleições a gente já está nesse criticismo à flor da pele desde que acabou a eleição de 2014, né? E especialmente essa semana, né, quarta-feira, para ser mais exato, a gente vai ter o julgamento do Lula e com certeza vai ser o assunto que vai dominar os jornais. Já está, né, nos jornais, mas vai estar para todo mundo e todo mundo vai dar sua opinião e o resto vocês já sabem. Então, vamos ver o que a gente pode aprender um pouco mais sobre as críticas aos olhos que a Bíblia diz. Bom, a palavra crítica em si não significa nem algo bom, nem algo ruim, tá? A crítica, como está escrito aí, ela é uma ideia básica de critério, né? Um critério é um padrão ou um princípio pelo qual alguma coisa ou alguém pode ser avaliado, pode ser julgado, né? Um exemplo aqui, por exemplo, no campo da engenharia, você tem uma peça de uma máquina que precisa ser colocada dentro de uma máquina. Essa peça ela vai ter que seguir determinadas especificações, ou seja, determinados critérios. E essa peça vai ser fabricada por diversas empresas. A empresa que atender melhor as qualificações determinadas pelo cliente que está pedindo, vai ser a peça mais valiosa, vai ser a peça que vai ganhar. Então, assim, ela passou por um critério, é uma crítica, tá vendo? Não necessariamente significa algo ruim. E ela vai ser escolhida pelo cliente. Então, assim, de novo, a crítica está baseada nesse critério que a gente vai avaliar algo ou alguém. E uma vez que a gente entendeu isso, a gente pode pôr esse problema do criticismo em perspectiva, né? Para a gente analisar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês agora que eu consigo ver 2 formas de criticismo que existem no mundo, né? A gente tem o criticismo legítimo e o criticismo ilegítimo, tá? A gente vai começar pelo criticismo legítimo. E assim, para uma crítica ser legítima, ela precisa ter pelo menos 3 elementos. O primeiro é justamente isso que estou acabando de falar agora há pouco. Ela precisa de um critério, né? E um critério também não pode ser qualquer tipo de critério. Precisa ser um critério justo. Por exemplo, se você pega uma maçã, você não vai olhar para essa maçã e falar essa maçã é boa ou ruim, se você só comeu banana na sua vida. Não tem nada a ver banana com maçã.
tá? Então, não seria justo você classificar uma maçã baseado numa banana, né? Então, assim, precisa de um padrão consistente e justo. O segundo aspecto que uma crítica legítima precisa ter é que quem avalia precisa ter um conhecimento sobre o assunto. Quanto mais experiente for o juiz de uma causa, muito provavelmente, não é sempre, mas muito provavelmente, melhor vai ser o julgamento que vai ser proferido. Melhor é a crítica que vai ser feita, né? E o terceiro, e não menos importante, é que a gente precisa ter um julgamento imparcial. E esse ponto aqui é, por exemplo, o ponto que geralmente está menos presente quando a gente está discutindo a política aí, né? Porque política geralmente sempre vai ter alguém defendendo um lado, vai ter sempre um partidarismo. Mas a crítica mais valiosa e mais preciosa vem justamente de um juiz imparcial. E é justamente essa razão, voltando um pouquinho aqui nos exemplos corporativos, né? É justamente por essa razão que muitas empresas se submetem a auditorias, né, de terceiras empresas. Ou seja, uma empresa faz um produto e ela envia esse produto para uma outra empresa, para essa outra empresa qualificar, dar a sua opinião, aí ela pega essa avaliação e joga para o grande público para fazer sua propaganda. Seria um pouco assim, a gente ficaria desconfiado, né? Imagine se a Nestlé fizesse um chocolate e a própria Nestlé desse para um funcionário da Nestlé, aí o funcionário ia falar, bom pra caramba esse chocolate, né? Se falasse que estava ruim, estava no olho da rua. E aí, baseado no critério do funcionário da Nestlé, a gente ia comprar? Não. Eles mandam para outras pessoas e essas outras pessoas emitem a sua crítica, o seu critério, né? Então, assim, quando a crítica possui esses elementos básicos, elas cumprem o seu propósito, que é separar o bom do mal. Esse é um dos principais pontos. E o que a Bíblia diz um pouquinho sobre isso? Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 1 Coríntios 11, 31. Se você não tem uma Bíblia aí com você, você pode acompanhar aqui na tela. 1 Coríntios 11, 31 diz assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa daí é a versão revista atualizada do Almeida. Outra versão da Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, fala assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Essa primeira palavra aí na versão da Almeida que está escrito julgássemos, que na NVI é traduzida como examinar, essa tradução, examinar, os estudiosos da Bíblia dizem que é um pouco mais precisa comparada com o original do grego, tá? Essa palavra examinar vem justamente no sentido de distinguir, discernir, avaliar de acordo com um padrão, com uma crítica, que é justamente isso que a gente está falando até agora. Então, por exemplo, nessa passagem, o Paulo poderia ter escrito assim, né? Se nós criticássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E essa segunda palavra, julgados, ela vem no sentido de condenação, justamente uma condenação que um tribunal de justiça impõe. Então, o primeiro julgado é no sentido de examinar, e o segundo julgado é no sentido de uma condenação. O que Paulo está dizendo aí é que, assim, se nós criticássemos cuidadosamente nossa atitude e a nossa conduta na adoração, de acordo com o padrão de uma boa conduta, nós não seríamos julgados, nós não seríamos condenados por uma má conduta. Ou seja, de novo, o grande ponto da crítica legítima é distinguir o que é bom do que é mal. É remover o que é defeituoso com o objetivo de restaurar ou até melhorar aquilo que a gente está analisando de acordo com um padrão aceitável. Tá? Então, o que eu queria reforçar com vocês aqui agora, antes da gente partir para o nosso próximo ponto,
é que crítica, quando você ouve a palavra crítica, não significa algo ruim. Depende do tipo de crítica que a gente está ouvindo, tá? Novamente, vamos pegar exemplos. Por exemplo, um professor, quando ele julga uma prova, um teste de um aluno baseado com as instruções que ele deu, ele está fazendo uma crítica, mas é uma crítica justa. Um pai e uma mãe, quando corrige um filho que sabe que está fazendo uma coisa errada, baseado nos padrões que eles estabeleceram para aquele lar, para aquela casa, é uma crítica justa. Um jornalista, quando ele está analisando uma política do governo e os impactos que ela tem na sociedade, é uma crítica justa. Então, assim, tem muitos exemplos de críticas justas, críticas legítimas. Então, isso serve para a gente enterrar essa falsa noção, né, que a gente sempre tem que, às vezes a gente escuta a palavra crítica, aí já vem aquela ideia ruim na nossa cabeça. Então, enterre isso, tá certo? A crítica ela é necessária para o nosso crescimento, para o crescimento da sociedade, para a melhoria do mundo. Tá? E agora, vamos partir para o nosso segundo ponto, que é a crítica ilegítima, que provavelmente é o que você estava esperando que eu ia falar aqui. Agora eu cheguei nesse ponto. A crítica ilegítima, eu também consegui identificar pelo menos 3 formas de críticas ilegítimas que a gente vê no nosso dia a dia. A primeira é a crítica sem critério, que é mais comum. É o que a gente vê com mais frequência no nosso dia a dia, que muitas pessoas fazem. É aquela crítica que a pessoa faz sem pensar, sem julgar, fala só por falar, entendeu? Não tem padrão nenhum. Muitas vezes, quase sempre, essa crítica sem critério, ela é acobertada, ela é embrulhada, né, naquele pacote que a pessoa fala assim, só estou dando uma opinião, sabe? Quando a pessoa chega assim, não, é o que eu estou pensando, assim, é a minha opinião. Tipo, eu não posso dar minha opinião? Não, claro que você pode dar a sua opinião, mas assim, você dá a sua opinião no sentido que vá ferir pessoas, no sentido que vá denegrir a imagem de alguém, aí isso daí você não está permitido a dar, não. Você pode dar sua opinião? Com certeza. Mas assuma a responsabilidade daquilo que você está falando. Às vezes as pessoas também pensam, né, que só na hora que elas falarem assim, estou dando minha opinião, elas meio que se afastam da responsabilidade que elas têm daquilo que elas estão falando. Mas não é verdade. E assim, se você não tem um conhecimento para dar opinião sobre aquele assunto, para emitir sua crítica, ou então, se você não conhece um critério para falar sobre aquilo, é melhor que você faça 2 coisas, ao invés de criticar. Ou que você permaneça em silêncio, ou que você faça perguntas, justamente para conhecer a respeito daquilo que você quer falar. Olha só o que a gente pode... não coloquei essa passagem aí. Abra comigo em Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28. Muitos dos provérbios foram escritos por Salomão, aquele homem que a Bíblia diz que é o homem mais sábio do mundo. Então acho que ele tem alguma coisinha para ensinar a gente sobre isso, né? Então lá em Provérbios 17, 28 fala assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha só que coisa. O cara, ele é insensato, ele não sabe das coisas, mas se ele ficar quieto e contiver a língua dele, ele vai ser interpretado como sábio, como quem tem discernimento. Então, se você não tem o conhecimento, se você não tem os critérios necessários para falar sobre aquilo, permaneça em silêncio ou faça perguntas. Porque criticar sem ter conhecimento ou critério é ignorância. Tá? O segundo ponto aí das críticas ilegítimas são as críticas constantes e excessivas. Tem pessoas que não sabem fazer outra coisa na vida a não ser criticar, criticar, criticar e criticar.
e criticar mais um pouquinho. Às vezes é como se elas fossem obrigadas a criticar toda a experiência que elas vivem ou todas as pessoas que elas conhecem. Tudo, tudo, tudo. E aqui tem um problema duplo. Por quê? Porque assim, nenhuma pessoa no mundo tem conhecimento suficiente para criticar tudo e todos. Não tem. E outro problema que acontece aqui com essas pessoas que sempre criticam é que, geralmente, as críticas que elas fazem são sempre negativas. Ou então tem sempre um porém, sabe? É sempre um mais. Você chega para a pessoa e fala assim, você conhece o José ali da esquina? Conheço, gente boa, mas... Aí sempre tem um mais, né? O cara não se veste bem, o cara é caloteiro, o cara é fedido, sei lá o quê. Tem sempre um mais, né? E assim, como a gente já viu, há momentos em que as críticas são necessárias? Sim, há momentos em que as críticas são necessárias. Mas se isso é tudo que a pessoa pode produzir, isso daí não é legítimo. Não é mesmo. E a crítica constante é um sinal também de que essa pessoa ela está tentando desviar a atenção das pessoas, geralmente para ela mesma. Porque a pessoa é tão crítica que ela se autocritica muito e às vezes para ela não se fazer sofrer, ela acaba criticando outras pessoas. Ela meio que cria uma cortina de fumaça, sabe? Para as pessoas não perceberem o que ela quer que as pessoas percebam. Mais um Provérbios, agora está aí na tela. Provérbios 10, 19. Diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ou seja, quem muito critica está pecando. E o último tipo de crítica ilegítima que eu queria falar para vocês são as críticas condenatórias. E essas são as mais prejudiciais. Essas são as mais prejudiciais e às vezes as mais difíceis de você identificar. Por quê? Porque muitas vezes elas parecem que têm um critério por trás, parecem que são feitas por uma pessoa que tem um conhecimento, mas é justamente por causa da forma que ela é feita, dessa forma prejudicial, que acaba machucando a outra pessoa, quem está sendo criticado, que ela se torna errada. O conteúdo muitas vezes pode até ser verdadeiro, mas a crítica se torna ruim, se torna ilegítima pela forma como ela é feita, né? E assim, uma vez que a perfeição não é possível para nós humanos, é sempre muito fácil a gente formular a nossa crítica de uma maneira negativa, né? Eu queria, não sei se todos vão se lembrar desse rapaz aí. Esse rapaz aí se chama Simon Cowell. Quem assistiu aquele programa Ídolos, ou American Idol, que é um programa de calouros, né? Que o pessoal vai lá, cantava, fazia alguma coisa, aí tinha os jurados para avaliar. É um programa americano, mas passou aqui na TV brasileira, né? Esse cara era um dos jurados. Ele tem conhecimento do assunto? Tem. Ele é um cara, né? Que pertence à indústria musical britânica. Está muito ligado, produziu vários artistas. Ele tem um conhecimento sobre o assunto. Não é um qualquer um, não. Mas assim, as críticas dele para os candidatos no programa eram sempre ásperas, sabe? Eram sempre rígidas, feitas de um modo negativo. Até quando ele ia elogiar os candidatos, ele colocava uma crítica negativa, sabe? Ele falava assim, não, você é bom, mas você é o melhor do bando de ruim que veio aqui hoje, entendeu? Então, tipo, pra quê, entendeu? E às vezes ele criticava tanto a pessoa, tanto que você percebia na cara dos candidatos assim, sabe? Poxa, me machucou, entendeu? Porque, imagine assim, se a gente está num círculo pequeno de pessoas e alguém vai lá e te critica, você já fica ofendido, né? Às vezes você até pode chegar para a pessoa e falar assim, pô, gostaria que você não falasse assim de mim, né? Vem e fala para mim em particular, né? A gente resolve. Agora,
esse rapaz aí falava assim, em rede nacional, para 20 milhões de pessoas, vendo a pessoa ser criticada, com toda certeza os familiares do candidato estavam lá, né, que você vai participar de um programa desse, você vai falar para sua família, não, me vê na TV lá, vai aparecer. E aí ele fazia uma coisa dessas, entendeu? Então, é um exemplo da crítica condenatória. Então, e assim, a crítica condenatória é o tipo de avaliação que sempre vai ser enquadrada de maneira negativa. E desde que eu comecei essa mensagem aqui, pode ser que você já esteja com um versículo da Bíblia na cabeça, e é justamente ele que a gente vai ler agora, que é Mateus 7, do 1 até o 5, que é justamente sobre esse tipo de crítica condenatória que Jesus está falando nessa passagem. Mateus 7, do 1 até o 5, fala assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Você pode trocar a palavra julgar aí por criticar, tá bom? Pois da mesma forma que vocês julgarem, que vocês criticarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa passagem, muitas pessoas interpretam ela como se Jesus estivesse falando que a gente não pode julgar nada ou ninguém, que a gente está proibido de julgar. E algumas pessoas também pensam que essa passagem é um apoio à tolerância de más condutas sociais ou morais. Por exemplo, a gente estaria errado se a gente criticasse o estilo de vida homossexual, por exemplo, ou então a péssima atitude de certas pessoas no trabalho. Mas não é isso que Jesus está dizendo nessa passagem. Olha só, nos versículos 1 até o 2, o que Jesus está querendo dizer é para você tomar cuidado com a forma como você julga, e não para você nunca julgar. E você precisa tomar cuidado com a forma como você julga, porque você também vai ser julgado dessa forma. Nos versículos 3 e nos versículos 4, ele está falando para você não julgar com uma trave nos seus olhos, ou seja, com uma atitude negativa, com uma ignorância, com um preconceito. E o olho, né, é uma figura para a sua crítica, para a sua percepção. E você não deve julgar com uma trave no seu olho, porque isso vai prejudicar a sua capacidade de avaliação, a sua capacidade de julgar corretamente alguém. E no versículo 5, ele está falando assim, primeiro você se avalie, e isso vai permitir com que você reconheça, com que você perceba a trave que está no seu olho. E daí você conseguindo tirar essa trave que está no seu olho, você vai conseguir fazer a sua crítica justa, a sua crítica correta, e ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. E uma passagem que complementa essa... desculpa, gente, esqueci de passar. É uma passagem que está em Provérbios 12, 18, que está aí na tela, que fala assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então... novamente, se a gente fizer críticas de uma forma condenatória, críticas com uma trave no nosso olho, críticas sem critério, essas nossas palavras ferem as pessoas como se fosse uma espada, como se a gente estivesse passando uma espada por elas, no meio do bucho delas, né? Se fosse lá no Nordeste. Mas a língua dos sábios, a língua de quem sabe o que está falando, traz a cura, né? Então, já quase finalizando, tá mal esse negócio aqui. Passa para mim porque agora foi. O que eu queria falar com vocês nesses últimos minutos é que, como cristãos, nós precisamos saber que criticar às vezes é necessário, mas nós precisamos também saber o momento em que nós devemos fazer isso. E nós também precisamos tomar cuidado com a tentação
de criticar sempre, porque somos humanos e tendemos a sempre criticar os outros, né? A primeira dica que eu queria dar para vocês para como lidar com essa nossa dificuldade que nós temos com o criticismo é para você criticar com moderação. Independentemente do conhecimento que você tenha, independentemente das situações que você já tenha vivido na sua vida, ninguém gosta de receber crítica, sabe? As críticas sempre vão ser interpretadas por quem está recebendo com uma certa distância, com uma certa desconfiança, um certo nojo, vamos dizer assim. E nesse momento, aquele ditado que a gente tem que menos é mais, vale. Se aplica aqui nessa situação. Então, assim, procure criticar quando aparecerem pelo menos 3 circunstâncias na sua frente. A primeira é quando você vir que a pessoa que você precisa criticar, ela precisa ser salva de algum tipo de mal. Essa pessoa tá pecando, essa pessoa está caindo, ela precisa ser resgatada. Então você precisa abrir os olhos dela, você precisa criticar ela para ela tentar acordar, né? Porque a gente precisa lembrar, no final da nossa vida, todos nós vamos ser julgados. Você pode ser julgado pelas suas ações, tanto como pelas suas omissões. Então, essa pessoa que está pecando, ela vai ser julgada pelo erro que ela está cometendo. E você pode ser julgado justamente pela omissão de ter socorrido ela. Então, se você vê que uma pessoa está praticando algum tipo de mal, incorrendo em algum tipo de erro, ajude-a. A segunda situação é quando a sua crítica for baseada em uma experiência verdadeira que você teve. Seja lá qual ela for, você vivendo uma situação pela qual essa situação que você já passou, você pode dar uma crítica melhor, uma crítica mais fundamentada, a sua experiência própria, né? Vale mais, as pessoas dão valor. E a última situação é a mais óbvia de todas, quando a pessoa pede a sua opinião, quando a pessoa pede para ser criticada, pronto, vai lá e diga para ela o que ela precisa ouvir. Então, assim, seguindo essas regras, você pode reduzir drasticamente um problema que você tem, ou que as pessoas vejam que você critica demais, né? Ou de você criticar em um momento errado. Uma segunda dica para a gente lidar com esse problema do criticismo é para você equilibrar as suas críticas. Da seguinte forma, assim, claro que sempre vai existir algo de negativo para a gente criticar nas pessoas, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Nós vivemos num mundo imperfeito, todos nós somos pecadores. É muito fácil a gente encontrar algo negativo para criticar. Mas, de novo, como as pessoas tendem a sempre interpretar a crítica de uma maneira negativa, se você der um remédio amargo para ela, mas dá uma equilibrada com um doce, vamos dizer assim, esse remédio vai ficar mais fácil de ser ingerido. Então, se você falar uma coisa negativa da pessoa, tente falar pelo menos 3 coisas positivas também. Porque dessa forma você também não vai largar a pessoa sem esperança, entendeu? Você oferecendo um raio de esperança, mostrando para a pessoa que ela não está 100% errada, ela tem mais condições de se levantar e consertar o que ela está fazendo de errado. Não adianta você só bater, né? Você precisa ajudar ela. Olha só os exemplos, por exemplo, dos profetas lá no Antigo Testamento. Eles sempre chegavam lá, vocês vão ser condenados, Deus vai castigar vocês vão ser levados para o exílio, vocês vão sofrer. Sempre falavam isso, vocês estão errando, vocês estão sendo idólatras. Mas aí o que eles falavam no final? Não, Deus vai ser misericordioso com vocês, Deus vai cumprir a promessa que Ele tem para com o povo hebreu e vai preservar essa nação. Ou seja, criticava, batia, mas assoprava, né? É isso. Uma terceira dica que eu tenho é para você sempre se autocriticar em primeiro lugar.
Porque o melhor tipo de crítica é aquele em que o crítico já passou um bom tempo na frente do espelho se analisando. E assim, quando nós fazemos isso, nós tendemos a ser um pouco mais misericordiosos uns com os outros. Olha só o que Paulo fala lá em Romanos 2:1. Fala assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está dizendo que não há desculpa para aquele que critica alguém por motivos que ele mesmo não cumpre. Né? Voltando um pouquinho naquele exemplo que eu falei agora há pouco, da gente criticar o estilo de vida homossexual. Chega uma pessoa aqui, por exemplo, critica os homossexuais, mas ela, por exemplo, está envolvida com pornografia infantil. Que tipo de crítica é essa? Sabe? Não tem valor nenhum. Então, por exemplo, essa pessoa tem que se autoanalisar primeiro, para depois criticar o pecado do outro. E geralmente, quando nós nos analisamos, nós ficamos menos propensos a criticar os outros. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos um pouco mais generosos. Não é muito, é um pouquinho. E a última dica, e a mais importante de todas, é para você perceber que Jesus é o verdadeiro critério que a gente precisa usar quando nós vamos fazer nossa crítica. Porque assim, a maior parte das críticas que nós fazemos, a gente baseia essa crítica na nossa própria vida, no nosso próprio eu. E aí fica muito fácil criticar todos. Mas quando a gente muda esse critério para Jesus, quando Jesus é o padrão para se analisar uma pessoa, a gente vai ver que estamos todo mundo no mesmo barco. Todos somos carecedores da graça dele, todos somos pecadores. Um faz um tipo de pecado, outro faz outro tipo de pecado, mas é tudo pecado. E se nós compararmos e julgarmos a nós mesmos e aos outros com Jesus, não vai ter ciúmes, não vai ter inveja, não vai ter crítica falsa. E além de tudo, essa atitude ela cria paciência, misericórdia, bondade, longanimidade e perdão para com os outros, né? Em vez de haver críticas, vai ter preocupações com os outros, porque você vai estar preocupado em ajudar o seu irmão a andar no caminho certo, e o seu irmão vai estar preocupado em ajudar você a andar no caminho certo. Vai ser uma preocupação mútua. E em vez de julgamento também, vai ter alegria, que não importa se nós falharmos ou não, a gente sabe que nós precisamos do sangue de Jesus para nos banhar e nos libertar de todos os nossos pecados. E por fim, quando essa trave é removida dos nossos olhos, nós vemos todos os homens como Cristo os vê. Ou seja, a gente vê os homens como os objetos da misericórdia de Deus, da salvação. E o mais importante de tudo é que se Jesus não critica mais a gente também tende a não criticar mais os outros e assim se parecer cada vez mais com Jesus. Amém?